Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada aí no relatório do LVBI 11, o logístico da VBI. Então, bora lá? Recadinho antes aí da gente começar. Tô falando esse recado em todos os vídeos aí para deixar bem segmentado aí com vocês. Temos aí um Instagram agora do canal, temos o grupo do Telegram, os links dos dois ficam na descrição. Tá aqui o usuário do Instagram, tá aqui o link do Telegram. Lembrando, tá na descrição, só clicar lá e vai. E para você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva. Isso aí ajuda bastante aí mostrar para o YouTube que o que eu faço aqui é relevante para você. Fechou? Então vamos começar aqui sem mais enrolação. Relatório aí de janeiro do LVBI. Para quem não conhece, esse é um fundo de logística interessante, um fundo interessante assim. Segue o padrão VBI, que é investir aí 2/3 do seu patrimônio em imóveis, o restante pode ser em SPE, outros fundos imobiliários, etc. É um fundo de 2018, novembro, aí, finalzinho de 2018. É relativamente novo, né? O código dele é LVBI 11. Ele tem a taxa aí de administração 0,91% do patrimônio. Legal, né? Um fundo que uma taxa um pouquinho menor. A gente vê aí que o pessoal da VBI trabalha com taxas um pouco mais interessantes. Já é um fundo de mais de 1,3 bi aí de patrimônio, fundo grandinho aí. Patrimonial de 114. Na data que divulgaram esse relatório, estava sendo negociado aí na casa dos 99, que dá um desconto aí de 13% em relação ao patrimonial, o fundo sendo negociado aí com um deságio interessante. Tem liquidez boa, 2,4 milhões, não tem o que comentar da liquidez dele. Ele pagou aí 71 centavinhos, o recorrente, de acordo com a gestão que ele já deixou claro pra gente, 70 centavos, né? Legal. Anualizado em relação a esse valor de 99 ali, dá 8,6% ao ano, o que para logística tá legal, né? Não tá ruim não. São 43 mil cotistas. Ele traz um pouco aqui falando dos rendimentos, como eu já comentei, né? Os 70 centavos são aí o recorrente. Ele traz um pouco aqui do que aconteceu no fundo durante o mês. Concluíram mais uma alocação nesse ativo Aratu, 2 módulos de praticamente 7 mil metros quadrados, uma empresa multinacional ramo alimentício. E ele fala que o resto é vago, apenas, em todo o portfólio do fundo, apenas um único módulo, vacância de 0,5% no fundo inteiro. Legal, né? O fundo aí operando sem vacância. Ele fala um pouco das obras, a gente vai passar aí por elas, né? E ele fala que assinaram um aditivo na alavancagem que foi para fazer a renegociação do início da amortização. Então saiu de setembro de 22 para setembro de 23 aí. Ganharam um aninho aí sem pagar amortização. O que isso implica? Um pouco mais de rendimento aí para o bolso do cotista. E qual que é o lado negativo? A dívida ela vai ficar sendo corrigida durante esse um ano a mais, né? Então você vai ter um saldo devedor maior. Consequentemente, o VP do fundo vai cair um pouquinho também. Para todo 1 centavo de dívida que aumenta no VP, que aumenta no fundo, é menos 1 centavo no VP. Então, isso é uma coisa que a gente tem que sempre analisar quando a gente vê aí que o fundo fez essa carência de amortização. O VP do fundo ele vai cair. É pouquinho, é coisa muito pouca. É o que você vai ganhar mais de renda. No caso, sei lá, 2, 3 centavos. É praticamente imperceptível, mas ocorre, porque está aumentando o tamanho do passivo aí. Aqui um pouco ali no tempo, eles gostam de colocar isso no relatório, né? Aqui um pouco de distribuição de rendimentos, eu até marquei aqui, ó, quem comprou em novembro se deu bem, quase 10% no fundo logístico, pô, baita resultado. E aqui o histórico de distribuições, e como o próprio fundo deixou claro pra gente, recorrente 70 centavos. Rentabilidade, não vou passar por isso, porque é irrelevante, vai depender muito da hora que você entrar. Neste momento é irrelevante. Daí, quando esse fundo tiver 10 anos, aí a gente vai pegar e vai olhar e falar, e aí, como é que foi os 10 anos do fundo? Por enquanto, não tem porquê. Liquidez aí de 2,4 milhões por dia, legal, né? Muito bom. O número de cotistas aí vem aumentando de forma bem devagar, né? Aqui é a carteira do fundo, a gente vê vários ativos. São 32 locatários, legal, né? E
bem dividido. A gente vê um imóvel só que tem aí uma participação um pouco maior, porcentagem da receita, ó, 28%. Lembrando, no fundo de tijolo, isso é irrelevante, assim, é um número desse, não é tão grande assim. Eu comento muito quando eu vou falar de fundo de papel, da questão da concentração nas operações, mas no tijolo, quando a gente vê uma concentração dessa de 30%, não é algo que chama tanta atenção. Já no papel seria um absurdo, mas no tijolo não é. Até porque não tem como a gente ter no tijolo concentrações de 5%, 10%, seriam muitos imóveis, né? Claro, no futuro, eu espero daqui a 5 anos que eu venho aqui fazendo vídeo, a gente abriu o relatório de um fundo de logística e a gente vê, tipo, 20, 30, 40 imóveis. E aí a gente vai falar e tal. É um sonho distante aí. Tá aqui a vacância, ó. Só tem nesse ativo Aratu aqui. Aquele módulo que ele comentou, né? Carteira de ativo, alocação por região. A gente sabe, o ouro do logístico, raio de 30 km de São Paulo, e é metade do fundo. Essa parcela aqui, ó, esses 43%, dificilmente se alguém sair fica com vacância, viu? Essa área ela é bem quente. Um pouco dos ativos, né, onde a gente vê, o grosso no Sudeste, né, principalmente São Paulo. A alocação por ativo, porcentagem da receita, a gente vê, ó, tirando esse de extremo, o resto é bem diversificado, bem interessante, né? Alocação por segmento e alocação por inquilino. A gente vê empresas boas, Ambev, DHL, Magazine Luiza, Dia, IBL, Amazon, outros. Então a gente vê, ó, outros são 28%. Então a gente é por inquilino, por mais que aqui, ó, pelo ativo a gente vê que está uma concentração, por inquilino uma concentração é bem diversificada. Esse é um ponto legal da gente comentar. Se fosse aqui, ó, se a gente batesse esse número de 28 aqui com esse primeiro inquilino na Ambev, a gente já iria comentar, ó, o fundo tem uma dependência da Ambev, mas no caso está muito bem dividido. Um pouco aqui entre os contratos, ó, bastante contrato típico, uma parcelinha bem pequenininha de contratos atípicos. Esse relatório desse fundo, eles repetem muitas informações teóricas. Eu acho que eles poderiam fazer um relatório um pouco mais enxuto, igual aqui. Ele fala de novo da alocação, de novo que a vacância está zero. Ele já falou lá em cima, esse quadro verde aqui não tem porquê. Enfim, ele poderia fazer algum comentário de como é que está indo aqui, ó, reajuste dos contratos. Janeiro, ó, tá rolando, 33%. Ele podia comentar, né, como é que tá esses reajustes, se tem alguém achou ruim e tal, seria mais interessante. Vencimento dos contratos só lá para 2023, que começa em 12%, tá de boa. Revisional, histórico de vacância bem baixo. Obras, eu não vou passar por cada obra, vou só botar aqui a conclusão, ó. Segundo trimestre de 22, segundo trimestre de 22, segundo trimestre de 22, segundo trimestre de 22. Então, assim, segundo trimestre de 22 é uma hora-chave para esse fundo aí. Todas essas obras vão finalizar e a gente vai conseguir ver aí como é que vai ser feito isso. Vai alugar, se não vai, como é que vai ser e qual vai ser o impacto na renda aí pra gente. Um pouco das despesas do fundo aqui, o resultado, né, de forma gráfica, mais fácil a gente ver. A gente vê aí que como que está sendo feito, tá legal, né? Tá bem tranquilo. Ele tem uma carênciazinha pequena aqui, não vai impactar muito na renda, então, talvez impacte aí em menos de um centavo, não vai nem sentir. A alavancagem, ele sempre gosta de trazer a alavancagem sim, o pessoal da VBI é bem transparente. Ele fala despesas financeiras, fala aproximadamente 8 centavos por cota. Um ponto que eu quero comentar sobre essa alavancagem. Olha essa alavancagem desse Aratu, é 16 milhões, é muito pouco, né? Você até pensa assim, pô, vale a pena quitar isso aqui, mas depois você olha a taxa, IPCA mais 1,4, não vale a pena, deixa isso aí, tá de graça essa dívida. Eu não sei quem emprestou dinheiro pro fundo tão barato assim, mas pô, se ele quiser me emprestar também a esses juros, eu tô topando, viu? E aqui no Jandira e Betim já é juros um pouco mais em linha do que a gente vê no mercado. CDI mais 2,25, CDI subindo, essa dívida tende a ficar um pouco mais cara, ficar de olho. Mas quando eu falo mais cara, é sair de 8 centavos para 9 centavos. Quiçá se der uma explosão na Selic aí por causa desse lance dessa guerra, bater 10 centavos. Não vai ter uma diferença tão grande assim.
É um pouco aqui de um ponto que não chega a ser preocupante, mas a gente tem que ficar de olho. Ele fala um pouco de caixa de obrigações futuras. Ele fala, a posição de caixa de ativos financeiros do fundo é 91 milhões. Em janeiro foi desembolsado 9 milhões, com destaque para valores destinados à obra do ativo Aratu. Até o final do quarto do trimestre de 2022, esperamos desembolsar aproximadamente 175 milhões. Sendo que os principais desembolsos são pelo ativo Aratu, 59 milhões, ativo Cajamar, 70 milhões, ativo Betivo, 32 milhões. Considerando a emissão de uma nova dívida, no montante de 86 milhões no segundo trimestre de 2022, LTV de 70% sobre o ativo do Cajamar, chegaremos a uma posição de caixa no final do quarto trimestre de 2022 de 12 milhões de reais. É um caixa muito pequeno, né? Para um fundo de 1,3 bi, 12 milhões é muito pouco. Então a gente vê aí como é que vai ser esse caixa de desembolso e é um ponto de atenção. É pouco dinheiro por tamanho do fundo. 12 milhões para um fundo de 1,3 bi não é nada de caixa. Então, assim, vamos ver aí. E dificilmente ele vai ter uma janela para ele emitir. Porque ele não vai conseguir emitir para fortalecer o caixa. Ele poderia fazer alguns instrumentos para tentar fortalecer esse caixa. E no caso ele não vai conseguir. Ele vai ficar com esse caixa bem pequeno. Então, ficar atento aí. Se der qualquer cagadinha, esses 2 milhões aqui não cobre muita coisa não. Viu? Então, claro, a gente imagina um cenário, pô, mas que cagada que vai dar, sei lá, dá um problema num galpão, precisar uma infiltração maluca, qualquer coisa, não é muito dinheiro, se tratando do tamanho do fundo. A gente pode até ver aqui, ó, vou pegar aqui um exemplo, pegar um negócio para vocês. Cadê? Aqui, ó, isso que eu queria achar. Balanço patrimonial. Entre o valor dos ativos aqui. Tem cada um dos ativos aqui, ó. Deixa eu ver. Se, por exemplo, esse extremo, esse galpão, 381 milhões de reais esse galpão. Imagina o tamanho do galpão. Imagina um problema nesse galpão. Você acha que 12 milhões vai cobrir? Não cobre. Então, é assim, é uma posição... O legal desse fundo seria ficar com esse caixa de 91 milhões aí. Ficaria muito tranquilo. Não sei como é que a gestão pensa disso, o que a gestão acha desses 12 milhões aqui e tudo, mas para mim é pouco dinheiro para um fundo desse aqui. Tem que ter um encaixe interessante. Um exemplo que eu dou para vocês, se eu não tiver me confundindo, mas o Betal 11, o fundo de logística agro do BTG, que é 500 milhões de patrimônio, ele tem um caixa de 30 milhões. Então, assim, mostrar para vocês que como é pouco dinheiro aí para um fundo de 1,3 bi. Tá aqui o balanço patrimonial dele, a gente vê aí que ele está hoje alavancado em 19%. E com essa nova alavancagem aqui de 86 milhões, ele aumentaria essa alavancagem para 400 milhões aí. Ficaria na casa dos seus 25% mais ou menos de alavancagem. Ainda tá ok, não tá muito não. Até 30% a gente não se preocupa muito. É normal. A gente também não pode ficar aqui batendo na tecla, falando, não pode. Não. Isso é uma realidade de hoje. Então, hoje tem-se alavancagem nos fundos imobiliários. Beleza? Como é que esses fundos vão operar com essa alavancagem? Na minha visão, até 30% eu não reclamo. Eu não vou vir aqui para ficar reclamando do gestor. A única coisa que eu vou comentar é aquela coisa, né? A alavancagem ligada a contratos típicos, que é um risco maior, e a alavancagem quando passar de 30%. Eu vou começar a bater, porque está começando a ficar num patamar um pouco elevado e tem que ficar de olho nisso. Se não for muito bem feito, pode se tornar algo ruim para o fundo. Aqui os ativos dele, ó, a gente vê, são ativos de qualidade, ó, vários locais aí. Como eu falei, o grosso fica lá em São Paulo. E é isso, galera. Fica aí o vídeo sobre o LVBI. A gente vê aí que é um fundo de logística. É interessante, né? O fundo logístico é bem competitivo. Temos fundos enormes lá. Tem BTLG, tem XPLG, tem HGLG. Tem vários tubarões nesse setor. E a gente vê aí alguns fundos correndo aí, digamos, por fora, que fazem um bom trabalho. No caso, esse é um fundo que faz um bom trabalho. Um ponto que eu não comentei no vídeo: esse fundo, há mais ou menos um ano atrás, não me falha a memória, fez uma emissão
e ficou com o dinheiro parado no caixa um tempinho, isso desagradou muita gente, mas agora parece que o fundo alocou e seguiu a vida aí. Quanto a isso, não tem nem o que comentar, tá? Fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, entrar no grupo do Telegram e me seguir lá no Instagram, tô postando um bate-papo legal lá. Fechou, galera? Valeu, até a próxima, fui!